Diga comigo, bênçãos multiplicadas. É isso, bênçãos multiplicadas, montões de bênçãos é o que o Senhor tem para o seu povo. Mas é preciso estar com foco no lugar certo. É preciso estar com foco no lugar certo. Porque hoje nós vamos chamar essa mensagem de favor multiplicado. Existem pessoas que querem estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas não chega a lugar algum. Por quê? Porque é preciso ter um alvo e manter o foco sem se desviar. É preciso isso. A chave do poder é agir. Diga comigo, mas agir certo. Agir, muita gente age, mas age errado. Não age certo. E aí, quando você não age da maneira certa, você não colhe o resultado certo. A grande maioria das pessoas para mais rápido do que começa, infelizmente. Começa, já parou. Por que parou? Diga assim comigo, não caia antes de ser empurrado. Tem gente caindo sem ser empurrado. Né? Há pessoas caindo sem ser empurrado. O justo, a Bíblia diz que o justo, ele não fica no chão. Ainda que caia, ele não ficará prostrado. Abra por gentileza João 6. João 6, versículo 1. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Diga comigo, fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova. Já tinha em mente o que ia fazer. Você já parou para pensar? Vamos falar aqui. Ontem nós falamos sobre testes, crescendo por meio dos testes. Aliás, quem perdeu o culto de ontem, é uma obrigação, se você quer parar de fracassar, de perder, vai lá e assiste. É essencial. Essencial. Costumo dizer o seguinte, eu bato nisso sem cessar, porque eu vejo isso acontecendo continuamente. Cultos como o de ontem faz a diferença para a vida de qualquer pessoa, independente do que você faça, independente da sua profissão, independente dos seus cursos, independente dos seus treinamentos. Curso como o de ontem é muito mais garantia de vitória de qualquer treinamento que você faça. Qualquer um. Qualquer um. Por quê? Porque vencer realmente é uma tarefa interna. É um desafio interno. Vencer é interno. Vencer não é externo. O externo é só reflexo do interno, do interior. Por isso eu tenho que entender isso e colocar força nisso. Então, os testes, eles vêm. Pode ser uma prova, uma provação e pode ser uma tentação. Provação e tentação é igual a promoção.
Provação e tentação é igual a promoção, sempre. Sempre. Tentação, provação vem de Deus, tentação do diabo, ou dos próprios desejos que temos dentro de nós. O diabo só identifica os desejos. Agora, o problema não é ser tentado, o problema é cair na tentação. Tentado todo mundo será. O problema é cair. Aí é que está. Você pode tentar, o diabo pode tentar de todas as formas, as pessoas podem me tentar de todas as formas, mas se eu vou cair é outra história. O problema não está na tentação, e não é pecado ser tentado. O pecado é cair na tentação. Então aí é que está o problema. Mas por que o senhor está falando isso? Fez essa pergunta apenas para pô-los à prova. Quer dizer, onde compraremos pão para esse povo comer? O que é? O que você me responde nisso? O senhor fez essa pergunta. O que vamos fazer aqui agora? Como é que nós vamos providenciar pão para essa quantidade de gente? Mas o texto diz, pois já tinha em mente o que ia fazer. Já parou para pensar que Deus já tem em mente o que vai fazer conosco, mas Ele está esperando a nossa resposta? Sim ou não? Sim ou não? Eu quero que fique registrado, eu acabei de fazer a oração aqui agora, nós falamos semana passada sobre isso, sexta-feira, talvez uma das coisas mais poderosas. Se Ana não tivesse orado, Samuel não teria nascido. Se Abraão não tivesse orado, Isaac não teria nascido. Se Isaac não tivesse orado, Jacó não teria nascido. Se Elias não tivesse orado, não tinha voltado a chover. Se Eliseu não orasse, as águas não teriam se tornado doce e a terra produtiva. Se Pedro não tivesse orado, ele teria se afundado. Se Daniel não orasse, não teria tido revelação, sabedoria para passar à frente de todos. Se Daniel não continuasse orando, o mundo espiritual não tinha travado uma guerra para a oração dele ser respondida, a oração chegar até ele. Se a sunamita não tivesse orado, ela não teria tido seu filho de volta e nem a restituição do que ela perdeu. E aí vai embora. Se Josué não tivesse orado, o sol e a lua não teriam parado para ele vencer. Se Ezequias não tivesse orado, ele não teria vencido Senaqueribe. Se Ezequias não tivesse continuado orado, ele não teria sido curado de uma enfermidade incurada. Então, é simples e objetivo. Se eu não orar, minha vida não muda. Jesus perguntou, ele fez essa pergunta apenas para pô-los à prova, porque já tinha em mente o que ia fazer. Mas eu quero saber o que está dentro de vocês. Fala, onde nós vamos? Ele já sabia o que ele ia fazer, irmão, eu quero escutar. O que está dentro de você? Aí, Filipe respondeu, 200 denários não compararia pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão, Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Diga comigo, mas o que é isto para tanta gente? Quer dizer, o que a gente faz com isso? O que nós podemos fazer com isso? Disse Jesus, mandem o povo sentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram, e era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, diga comigo, deu graças, olha que coisa linda, tomou os pães, pegou aquele pouquinho, agradeceu, olha que coisa poderosa, e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos,
juntem os pedaços que sobraram. Diga comigo, que nada seja desperdiçado. Esse é outro princípio. Não é porque tem sobrando que vai desperdiçar. Diga comigo, não é porque tem sobrando que eu devo desperdiçar. Esse é um princípio básico também, um ensinamento poderoso. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. A primeira multiplicação, ela tinha sido 5 pães e 2 peixes, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foram alimentados até se fartarem. Essa é a primeira. Aí, deixa eu ler esse aqui, Marcos, que diz assim: ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Repete isso aqui comigo. Diga aí, eles não precisam ir. Dê-lhes vocês algo para comer. Não, eles não precisam, dê vocês. Dê vocês mesmo. E eles disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. É tudo que temos. Tragam-nos aqui para mim. Sabe o que ele está dizendo? Olha aqui que coisa incrível. Primeira coisa, a gente acha que não tem nem para nós. Eles acharam que não tinha nem para eles. Nós não temos aqui nem para nós, quanto mais para essa multidão. O Senhor diz: dê vocês a eles. Ah, mas nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Ele falou: traga isso. Traga para mim. Diga a palavra: traga para mim. Trouxeram, o Senhor abençoou, e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Tinha menos, porque tem 2 multiplicações, com menos alimentou mais e sobrou mais. É por isso que o que Deus trabalha conosco, você vê que às vezes as perguntas são as mesmas, né? Você tem uma quantidade, você fala: o que eu faço com isso? Dá nem para mim. Dá. É mudar a visão, mudar as palavras, mudar as atitudes. Eu disse aqui quantas orações foram feitas que mudaram coisas de forma sobrenatural. Porque alguém teve fé para orar. Alguém acreditou no milagre. Alguém acreditou. Segunda, Jesus saiu dali, foi à beira do mar da Galileia, depois subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando os aleijados, os cegos, os mancos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos curados, os aleijados andando, os cegos vendo e louvando o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão desta multidão. Diga comigo: já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam: onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. Leia aqui comigo: 7. Responderam eles. E alguns peixinhos. Então agora era mais pão e alguns peixinhos, é possível que fosse até mais do que 2. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois
de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram, diga comigo, até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Você sabe que tem uma coisa interessante aqui, né? E aí que tem uma lição para nós. O milagre já tinha acontecido a primeira vez. Não era para crer rapidamente que a mesma coisa que aconteceu uma vez ia acontecer de novo? Mesma coisa que Deus tinha feito antes, Ele ia fazer novamente? Então não cabia nem a pergunta, peraí, se o Senhor já, uma vez o Senhor multiplicou, agora o Senhor pode fazer a mesma coisa. A segunda multiplicação, o povo ficou com Jesus 3 dias seguidos, sem arredar o pé, crendo nos milagres, porque as pessoas estavam sendo abençoadas, curadas, libertas, e agora as pessoas seriam abençoadas, tendo a necessidade física suprida. Você vê, se essas pessoas não tivessem permanecido ali, durante esses 3 dias, elas não teriam presenciado e vivido e desfrutado e comido de algo sobrenatural. Presta atenção. Eu comecei dizendo que muitos querem estar no mesmo lugar ao mesmo tempo e não está em lugar nenhum e não faz nada. A gente tem que saber onde a gente está. Nós precisamos saber. E uma coisa eu aprendi. Você vai aprender aqui nessa mensagem hoje, que há momentos que Deus, diga comigo, acrescenta. E há momentos que Ele multiplica. Acrescentar já é bom. E multiplicação? Você tem 1, acrescenta mais 1, são 2. Você tem 2, acrescenta mais 2, são 4. Mas agora, há momentos que Deus multiplica. Ele começa a fazer multiplicação. O milagre dos pães e peixes não foi acréscimo, foi multiplicação. Acréscimo não daria. Concorda comigo? 5 pães e 2 peixes não dava para acrescentar. Tinha que ser multiplicação. E Ele operou o milagre da multiplicação. Agora tem uma coisa poderosa. Quando você abre a sua Bíblia, em Crônicas 4, 1 Crônicas 4, se eu abrir a minha Bíblia aqui em 1 Crônicas 4, começa bem interessante. Começa assim, ó. Você não vai entender nada. Os filhos de Judá foram Perez, Esrom, Carmi, Ur, Sobal, Reaias, filho do Sobal. Gerou Jaat gerou Almai e Lad. Estas são as famílias dos zoratistas. Esses foram os filhos do pai de Etã, Jezreel, e aí vai desse jeito. Só falando de genealogia. Né? Vem no 5, Azur, pai de Tecoa, teve 2 mulheres, Eli e Naará, deu à luz a Uzão, Réfer, e vem. Mas quando chega no versículo 9, dá uma pausa diferente. Muda tudo. O versículo 9 e o 10 muda. Só que depois do versículo 10, vai para o 11, volta ao normal. E muda no quê? Aí no 9 já fala assim, ó. Já sai de genealogia e dá uma pausa. Pela seriedade e importância disso aqui.
E foi Jabez, diga comigo, mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome Jabez. Tem Jabes e Jabez, dizendo, porquanto, diga comigo, porquanto, com dores eu dei à luz. Quer dizer, ele nasceu num contexto de dor. Ele nasceu num contexto de sofrimento. E o seu nome foi gerado, foi dado a ele por conta desse contexto de dor. Só que tem uma coisa. Olha que coisa forte. Por que muda? Está falando de genealogia. Por que para falar o que nós vamos ler aqui agora? Porque Jabez, diga comigo, porque Jabez invocou o Deus de Israel. O que ele fez? Invocar é o quê? Orar. Certo? Invocou o Deus de Israel. Aí, olha a oração, dizendo, se me abençoares, o que está escrito aí? Se me abençoares, diga comigo em voz alta, muitíssimo. É uma oração ousada ou não? O que você quer? Não, o que Deus me der, tá bom. Deus me abençoe. Não, se me abençoares muitíssimo. Muitíssimo. Sabe o sinônimo de muitíssimo? Deixa eu até pegar aqui, ó. Diga comigo, em alto grau, de modo excessivo, em que há grande quantidade. Imenso, profundo, imensamente, intensamente, profundamente, extremamente, grandemente. Ele está dizendo assim, se o Senhor me abençoar em alto grau, se o Senhor me abençoar de modo excessivo, se o Senhor me abençoar imensamente, profundamente, extremamente, grandemente. Diga comigo, e meus termos amplificares. Sabe o que ele está falando assim? Aumenta as minhas terras. Aumenta as minhas terras, Senhor. Aumenta o meu território. Amplie os meus termos. Sabe o que quer dizer amplificar? Sinônimo, diga comigo, aumento, exagero, acréscimo, adição, aditamento, alargamento, alongamento, diga alta ampliação. Se o Senhor abençoar, se o Senhor me abençoar, aumenta, olha o que ele está falando, aumenta, amplifica, aumenta, me exagera na bênção, acrescenta, Senhor, adiciona, alonga, alarga, amplifica as minhas terras, os meus territórios. Diga comigo, e a tua mão for comigo. O que ele está dizendo? Ele está pedindo a Deus, Senhor, quero bênção garantida, porque se sua mão estiver comigo, a bênção é garantida. Diga comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, guarda-me do mal, guarda-me de dores, guarda-me de males, guarda-me de dores. Então vamos lá, diga comigo, Jabes pediu bênção grande. O que ele disse? Se me abençoares como? Muito. Jabes pediu uma bênção expansiva, meus termos ampliares ou alargares as fronteiras. Jabes pediu bênção garantida, a tua mão for comigo. Se a tua mão estiver comigo, está tudo garantido. Acabou.
Jabes pediu bênção protegida, se fizeres que do mal não seja aflito, se o Senhor me guardar, guarda-me de males e de dores. E aí, o mais lindo, termina a última frase aqui do versículo, depois da pontuação aqui, ó, em voz alta, por favor. Mais uma vez, em voz alta, por favor. E se não tivesse pedido? E se não tivesse tido ousadia para pedir? Pega a tua Bíblia, vai ler. Você não vai entender nada, porque só dá essa pausa falando dele. Você vai ver um monte de nome de genealogia, você não sabe nem o que está falando. Tem gente que nem perde tempo, tem gente que nunca nem achou isso aqui, porque tem gente que não gosta de ler sobre genealogia. Começa aquela lá, fulano gerou Ciclano, que gerou Beltrano, que veio não sei o quê, e vai, aqueles nomes maravilhosos para a gente colocar nos netos, nos filhos, né? Bem criativos. Você nem lê isso. Mas se você não lesse, você perde uma das coisas mais importantes. Porque há uma interrupção aqui. Porque teve alguém que o destino foi curado. Teve alguém que a história foi mudada. Teve alguém que nasceu num contexto de dor, de sofrimento, mas alguém que invocou a Deus e teve a coragem para pedir: Senhor, me abençoe muitíssimo, amplifica os meus territórios. Senhor, me abençoe, guarda-me de males, de dores. E aí o mais importante, Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Deus concedeu o que tinha pedido. Diga comigo, o caminho para o milagre é a fé. Independente da circunstância, independente do momento. Independente das circunstâncias, do que temos, não temos, se é impossível, todos dizem não ter saída, não ter jeito, nada impede o Senhor agir na vida daquele que crê e que espera, sem desistir, porque não se foca na impossibilidade, foca no poder de Deus. Isso é uma lição para nós. Se a multidão tivesse ido embora, não teria vivido o que viveu, os milagres que viveu, essa plenitude toda. Se Jabes não tivesse feito essa oração corajosa, ousada, o que eu fico encantado é que tem gente que você falasse assim, por isso que ninguém responde pela fé de ninguém, viu? Aprenda a ser convicto na sua fé. Se eu virasse para você e falasse assim para você, ó, para de mediocridade e pede coisa grande. Pede coisa grande. Fala assim, olha, eu quero ser abençoado de pouco, não, eu quero ser abençoado de muito. Talvez tem gente que vai me criticar. Talvez tenha gente que vai me criticar. Nossa, o cara só fala de benção grande, pedir benção grande. Se Jabes não tivesse pedido. Por isso que ele se tornou o mais importante, o mais ilustre dos irmãos. Quando nós falamos de irmãos, vamos falar de irmãos na fé, tá? Pode ser na sua família, mas vamos falar de irmãos na fé. Tem muitos irmãos por aí. Nós temos muitos irmãos. Mas nós podemos nos tornar os mais ilustres, os mais abençoados, os mais respeitados. Por quê? É a nossa fé que nos leva a isso. O que fez com que ele se tornasse o mais respeitado? A fé dele. A fé dele. Justamente a fé. O que fez com que essas pessoas vivessem esse milagre incrível? Todos foram supridos em todas as áreas, curados, abençoados, alimentados, supridos sem faltar nada. Viver esse milagre, porque decidiram estar ali, não sair de perto, mesmo parecendo que nós já estamos aqui sem comer há muito tempo, mas estava vivendo milagres.
E Deus não vai nos pedir vazio, ou vazios. O Senhor sempre vai além em todas as nossas necessidades, sempre. Ele nunca nos despede de mãos vazias. Diga, o Senhor sempre vai além. Ele não é aquele que opera infinitamente mais do que pedimos ou pensamos? Segundo o poder que em nós opera. Segundo o poder que em nós opera. Aqui nós vemos o milagre da multiplicação. A prova que tudo pode mudar radicalmente quando nós colocamos nas mãos do Senhor. Aqui está o exemplo. Mas, o que nós vamos fazer? Dê comida a eles. Alimente. Depois para Filipe ele perguntou propositalmente. Ele perguntou propositalmente. E aí? O que a gente vai fazer? Onde a gente compraria pão para esse povo todo aqui? Às vezes Deus faz perguntas a você. Sabe, pergunta simples assim, e aí? E agora, o que você vai fazer? Sabe aquele pensamento que vem na tua cabeça, que às vezes parece que é só um pensamento, e aí, o que você vai fazer? Pode ser a voz de Deus, só para ver o que você vai responder. Aí você responde, agora eu vou clamar a Deus, o Todo-Poderoso, o que traz à existência o que não existe, o que transforma o pouco em muito, o que multiplica. Essa é a resposta. Já parou para pensar que pode vir a voz do diabo, mas pode ser a voz de Deus? Você vê, o senhor perguntou, e aí, aonde nós vamos comprar? Onde compraria tanto? Ele já sabia o que ele ia fazer, ele fez a pergunta, porque ele queria ver a resposta, ele estava provando. Já parou para pensar que nem tudo é o diabo? Sabe aquela situação assim que você precisa de um milagre? E aí, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Aí você responde. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou clamar a Deus. Eu vou orar ao Deus que pode mudar, curar meu destino, trazer existência o que não existe na minha vida, que pode transformar o pouco em muito. Hoje parece que vai faltar, mas não vai faltar, vai sobrar. Multiplicação dos pães. Faltou ou sobrou? Faltou ou sobrou, gente? Na primeira faltou ou sobrou? Na segunda faltou ou sobrou? Porque onde Jesus está nunca falta, sobra. Está entendendo ou não? Mas mantenha o foco no lugar certo. As viúvas do tempo de Elias, de Eliseu, a mesma coisa, viveram a multiplicação da comida, a multiplicação do azeite, que foram fontes de pagamento de dívida delas. Por quê? Elas creram, elas acreditaram. Depois de tanta farta, mesmo depois do milagre sobrar tanto, o Senhor disse assim, não desperdice nada. E eu vou dizer outra coisa a você, não desperdice as oportunidades. Não desperdice as oportunidades na sua vida, não haja como os discípulos que todo o tempo trataram de forma natural e racionalizaram a situação. Nem tendo vivido o primeiro milagre, eles foram capazes já de dizer, peraí, o senhor já fez uma vez, faz de novo. Todos nós temos experiências com Deus, não temos? Sim ou não? O senhor já fez uma vez, faz de novo. O senhor pode fazer de novo. O senhor já me abençoou. O senhor já me socorreu outras vezes. E infelizmente acontece na vida de muitas pessoas que não importa quantas vezes elas já viveram o socorro de Deus e quantos livramentos, mas infelizmente muitas pessoas vivem com comportamento de incredulidade, ao invés daquele comportamento de fé. Aprenda uma coisa porque é poderoso, aprenda da graça todo o tempo. É pouco, Senhor, eu te dou graça, mas o Senhor pode multiplicar.
Essa é a chave. É pouco, Senhor. Hoje, aparentemente, não supriria, não resolveria o problema, mas o Senhor é poderoso para multiplicar de uma forma tão poderosa que sobra, não falta. Isso são chaves poderosas, orações poderosas que abrem portas enormes. Agradecer, ação de graças por tudo que Deus tem feito. Deus nos ensina nesses testes, né, a dar graça pelo pouco, agradecer. Aliás, na verdade, a Bíblia diz que em tudo dai graça, porque essa é a vontade do Senhor. Ô bispo, agradecer pelo momento? Não é agradecer pela dor, pelo sofrimento. Mas agradecer, por exemplo, você tem aí um recurso que parece limitado, pega ele. Em vez de falar que isso aqui não dá para nada, consagra, abençoa e diga: Senhor, eu te agradeço por ele e o Senhor é poderoso para multiplicar. Porque tudo na vida é como semente. Semente você recebe poucas, mas você planta, ela multiplica e é multiplicado, transformado em muito na sua vida. Tudo é semente. Então você tem que aprender a plantar. Nós precisamos aprender a crer em bênçãos multiplicadas. Diga: eu creio em bênçãos multiplicadas. Diga: está chegando bênçãos multiplicadas para a minha vida. Diga: eu creio em montões de bênçãos e favor do Senhor sendo derramado sobre a minha vida para a glória do Senhor. Diga: eu creio nisto. Amém? Eu daria até uma salva de palmas agora. Fique em pé. Fique em pé, por favor. No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões. No sétimo mês acabaram. Quando Ezequias e os príncipes chegaram e viram aqueles montões, bendisseram o Senhor e o seu povo de Israel. Ezequias fez perguntas aos sacerdotes e aos levitas a respeito daqueles montões. Então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, respondeu: desde que o povo começou a trazer estas ofertas, diga comigo, desde que o povo começou a trazer estas ofertas à casa do Senhor, temos comido e nos fartado delas e ainda tem sobrado muita coisa. Agora em voz alta, por gentileza, porque o Senhor abençoou o seu povo. E esta grande quantidade é o que sobra. Por quê? Quando o povo começou a trazer suas ofertas à casa do Senhor, Deus ia abençoando o povo, ia prosperando o povo, derramando bênçãos sobre a vida do povo. E Azarias, sumo sacerdote da casa de Zadok, falou, dizendo: desde que esta oferta começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer e de que se fartar, e ainda sobejou em abundância. Porque o Senhor abençoou o seu povo e sobejou esta abastança, porque o Senhor abençoou. Como disse, o Senhor acrescenta, mas chega o tempo que Ele multiplica em seu favor. Há momento que Ele acrescenta, mas há momento, olha isso aqui, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Diga comigo, o Senhor acrescentava, diga essa palavra, acrescentava diariamente os que iam sendo salvos.
Aí Atos diz assim: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. Diga comigo: crescia, olha agora, ó, e se multiplicava. Lá na primeira leitura, Atos 2, nós falamos acrescenta. Agora nós já estamos lendo multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Diga comigo: eu creio em favor multiplicado. Acredite em favor multiplicado, bênçãos multiplicadas. Use o que você tem. Lembre-se que sempre é preciso dar algo a Deus. O que você tem em casa pode ser pouco, mas se nós colocamos nas mãos de Deus, Ele abençoa e multiplica de forma sobrenatural. Essa é a matemática de Deus. Por isso nós estamos declarando aceleração de processos, multiplicação, bênçãos multiplicadas. E nós cremos num favor multiplicado para a glória de Deus, e isso vai acontecer. Ele já tem feito. Diga mais uma vez: eu creio no favor multiplicado da glória de Deus sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Isso, agora ore com toda a tua fé pela multiplicação, e diga a Deus: Senhor, eu creio no milagre da multiplicação, eu creio, Senhor, no favor, bênçãos multiplicadas sobre a minha vida, eu creio, Senhor, eu creio nesses montões e montões de bênçãos. Diga a Deus: Senhor, diga a Deus, o Senhor já acrescentou muito à minha vida, o Senhor já acrescentou, mas agora eu preciso de bênçãos multiplicadas. O Senhor já acrescentou tantas coisas maravilhosas à minha vida, tantas bênçãos maravilhosas o Senhor acrescentou à minha vida, mas agora eu preciso, Senhor, de bênçãos multiplicadas. Eu creio na bênção da multiplicação, eu creio no milagre da multiplicação, eu creio, Senhor, no milagre da multiplicação. Ó santo e poderoso Deus, eu oro, Senhor, com teu povo, eu oro com a tua igreja, eu oro e determino, profetizo o milagre da multiplicação, eu declaro o milagre da multiplicação. Ó meu santo e poderoso Deus, transforma, Senhor, transforma o pouco que ela tem muito em abundância, transforma em grandeza, transforma, meu Pai. Ó meu Deus, aonde o Senhor está, ó meu Deus, vai sobrar e não vai faltar. Aonde o Senhor está, aonde está a tua ação, aonde está o teu poder, vai sobrar e não vai faltar, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Senhor, o Senhor multiplica, aqueles 5 pães e 2 peixes foi multiplicado, a multidão estava ali esperando no Senhor, a multidão estava ali confiante no Senhor, e não, o Senhor não despediu de mãos vazias, eles foram supridos em todas as áreas, foram curados, foram libertos, foram abastecidos, ó meu Deus, alimentados pelo Senhor de todas as formas. Levanta, meu Pai, levanta, multiplica negócios, multiplica clientes, multiplica, meu Pai, vendas, multiplica, meu Pai, talentos, dons, habilidades, multiplica o financeiro, multiplica, Senhor, transforma o pouco que ela tem em abundância, multiplica, meu Pai. Ó santo e poderoso Deus, eu peço bênçãos multiplicadas, eu peço e profetizo bênçãos multiplicadas sobre a vida do teu povo. Ó meu Deus, transborda sobre a vida do teu povo, multiplica de forma explosiva, expansiva sobre a vida do teu povo. Jabes, meu Deus, teve a coragem para orar e dizer: Senhor, me abençoe muitíssimo, me abençoe, amplifica, Senhor, amplifica os territórios do teu povo, abençoe muitíssimo, meu Pai, não é pouco não, abençoe muitíssimo, Senhor, não é pouco, abençoe muitíssimo, Senhor. Eu quero bênçãos grandes para o teu povo, eu quero bênçãos extraordinárias para o teu povo, Senhor. Abençoe, eu determino, meu Deus, abençoe as empresas, abençoe
abençoa o local de trabalho, abençoe a ferramenta de trabalho, abençoe o material de trabalho, abençoe a mesa, o computador, o celular, abençoe, meu Pai, ó meu Deus, Senhor, tudo que representa a empresa, o negócio, ó meu Deus, o ganha-pão dessa pessoa, multiplica, Senhor, multiplica, meu Deus, que, Senhor, o Senhor já acrescentou tantas vezes, mas agora eu quero declarar, eu quero profetizar bênçãos multiplicadas, eu quero profetizar bênçãos multiplicadas, montões e montões de bênçãos sobre o teu povo. Eu declaro em nome do Senhor Jesus a multiplicação do dinheiro, a multiplicação, meu Pai, dos recursos, a multiplicação dos clientes, das vendas, a multiplicação, meu Pai, do faturamento. Eu profetizo o milagre da multiplicação, meu Pai. Eu declaro milagres de multiplicações sendo derramados sobre o teu povo em nome do Senhor Jesus. Creia, creia em nome do Senhor Jesus. Creia, fala: Senhor, o Senhor já acrescentou muito, mas agora eu quero a multiplicação. O Senhor já acrescentou muitas vezes, mas agora eu preciso do milagre da multiplicação. Eu creio no milagre da multiplicação, Senhor. Eu oro, Senhor. Eu declaro, eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Eu declaro e profetizo montões e montões de bênçãos sobre a vida do teu povo. Senhor, o teu povo tem plantado no teu reino, o teu povo tem semeado no teu reino, o teu povo tem sido fiel. Então multiplica, Senhor, multiplica, transforma, meu Pai. Agora não é acréscimo não, Senhor, acelera o processo, que haja, ó meu Deus, aceleração, aceleração. O Senhor pode, o que levaria anos para acontecer, o Senhor pode fazer rapidamente. O que levaria um tempo enorme para acontecer, o Senhor pode fazer rapidamente. Faça, Senhor, acelera. Meu Deus, Jabez disse: abençoe-me muitíssimamente. Ele não pediu pouco, ele pediu muito. Ele disse: amplifique. Amplificar, Senhor, é multiplicação. Ele pediu que a sua mão esteja comigo. Oh, meu Senhor. E o Senhor honrou. Ele pediu, Senhor, bênção expansiva, bênção grande, expansiva, garantida. Ele pediu bênção protegida, porque ele disse: guarda-me de males e de dores. O Senhor guardou. O Senhor respondeu em tudo. E entre os seus irmãos, ele se tornou o mais abençoado, respeitado. Levanta, Senhor, homens assim. Eu declaro, Senhor, esta unção de multiplicação. Não é de acréscimo, é de multiplicação. Bênçãos multiplicadas sobre a vida do teu povo. Bênçãos multiplicadas. Eu declaro e profetizo montões e montões, Senhor, de bênçãos. Montões e montões de bênçãos. O texto diz que desde quando o povo começou a trazer as ofertas, o Senhor abençoou de uma forma tão explosiva, que havia montões e montões, porque o Senhor estava abençoando o povo. Abençoe o nosso povo, Senhor. Abençoe. E que seja como, porque o Senhor não mudou, seja como no passado. Eu peço que o Senhor derrame montões e montões sobre a tua igreja, sobre a tua obra e sobre a vida do nosso povo, sobre o negócio deles, a empresa, o trabalho, a obra das mãos. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro bênçãos multiplicadas. Levante as suas mãos em nome do Senhor Jesus. Eu oro com você, eu abençoo a tua vida. E eu declaro, profetizo bênçãos multiplicadas sobre a tua vida. Eu declaro montões e montões de bênçãos sobre a tua vida. Eu declaro, em o nome do Senhor Jesus, que não haja acréscimo, que haja multiplicação,
que o milagre da multiplicação seja derramado sobre a tua vida, e que seja montões e montões, bênçãos multiplicadas sobre a tua vida, que Deus transforme o pouco em muito, em abundância, em nome do Senhor Jesus, para a honra e a glória dEle, e para que você seja um grande instrumento, um grande alicerce, uma grande estrutura no reino do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio nesta oração. Diga: eu tomo posse desta unção. Diga: eu tomo posse de bênçãos multiplicadas na minha vida, montões e montões de bênçãos sobre a minha vida. Diga: eu creio nelas e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Para Jesus, bem forte.